Estamos online. Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Projeto Múltiplos Saberes. Eu sou a professora Alessandra Sena, licenciada em História, com mestrado em História Social e Cultural do Brasil, pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Múltiplos Saberes, a mais uma das nossas lives, a 25ª live do nosso projeto. Eu sou o professor Alan Fernandes, licenciado em História e pós-graduado em História Social e Cultural do Brasil pela FIUC. Eu gostaria de lembrar a vocês que o vídeo desta live, a partir de amanhã, estará no YouTube, no nosso canal Projeto Múltiplos Saberes no YouTube. Não deixem de ir lá, se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações de todas as nossas publicações. É isso, pessoal. Bom, hoje a gente tem o prazer de receber o Leon Feitosa, que é mestre e doutor em Engenharia Química pelo Programa de Engenharia Química da COP, da UFRJ. Atualmente trabalha como pesquisador e é pós-doutorando, né, em um projeto de pesquisa do Instituto Nacional de Tecnologia, INT, na divisão de catálise e processos químicos de CAP. Leon, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa E noite, aí você Alessandra. traz e aí você traz para a gente uma temática, né? A catálise heterogênea e o ciclo de carbono dos biocombustíveis à captura de CO2. Bom, como você sabe, eu sou das humanas, né? E estou buscando conhecer outras áreas de conhecimento. E aí, o que você traz para a gente hoje? Bem, boa noite, Alessandra, boa noite, Alan, boa noite para todos que estão aqui nos acompanhando hoje. Queria agradecer, antes de mais nada, a oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho sobre o que eu faço, divulgando um pouquinho ciência, falando um pouquinho do que é essa vida nossa dura de pesquisador nesse país. Bem, então, o que eu trouxe hoje, eu sou graduado, mestre e doutor em engenharia química, como você falou, e toda a minha trajetória acadêmica, em termos de pesquisa e desenvolvimento, ela é focada nessa área que está escrita aí, que é a tal da catálise heterogênea. Então, o meu mestrado foi focado em catálise, o meu doutorado também, o período que eu fui fora para o exterior durante o doutorado, eu voltei também, foi em catálise, e o que eu faço hoje como pós-doc no INT está inserido também dentro desse universo da catálise. Então, a ideia foi trazer uma coisa mais geral do que eu faço dentro dessa área de catálise, e aí eu peguei um pouco de dois temas diferentes que estão ligados de uma maneira que é a coisa o desenvolvimento de catalisadores, quando a gente usa eles para uma aplicação de transformação catalítica, de produção de biocombustíveis, que foi o que eu fiz no doutorado, e quando a gente usa esses materiais não como catalisadores, mas sim como adsorventes, e aí a gente faz os processos de captura de CO2. Porque apesar de serem coisas diferentes, eu ter estudado em momentos diferentes, eles estão interligados, eles têm muito a ver com o que se fala hoje em dia de meio ambiente, de emissão de CO2, de aquecimento global, e aí a ideia é fazer uma coisa mais geral, não ficar aqui esmiuçando pormenores técnicos. Se alguém que estiver acompanhando tiver alguma dúvida mais específica, pode perguntar, mas a ideia é fazer um panorama mais geral para que o amigo aí das exatas entenda, o amigo das humanas entenda, e todo mundo saia daqui com um pouco mais de conhecimento. Essa é a ideia, né? Que a gente consiga aprender e levar realmente informação, conhecimento às pessoas que não têm acesso, né, a esse conteúdo mais técnico e mostrar para as pessoas, Leon, o quão importante é essa nossa produção acadêmica e o quanto de impacto essa nossa produção tem na vida das pessoas, né? E de forma geral na sociedade. É por isso que a gente está lá na pesquisa acadêmica, seja nas áreas de humanas, biológicas, exatas, né? A gente está sempre buscando levar a nossa contribuição, a nossa pequena contribuição para o social, para o máximo da sociedade, para o coletivo. Essa é a nossa ideia.
Então, ter você aqui hoje realmente é muito bacana, a gente fica muito feliz. E eu quero aprender o que é a tal da catálise heterogênea. Me ensina, por favor. Vamos torcer que até o final de hoje você tenha conseguido aprender um pouquinho sobre o que é essa coisa que parece meio assim de outro mundo, mas que não é tanto assim, não. Bem, eu trouxe tem um material aqui, uns slides que eu trouxe, aí eu já estou adiantando para o pessoal. Não é nada específico sobre os projetos, sobre as questões, inclusive porque esse projeto que eu trabalho hoje em dia no INT, como ele é um projeto financiado pela Petrobras, ele tem uma cláusula de confidencialidade, então não posso abordar resultados específicos e nada do gênero. Mas a ideia é um contextão geral, e aí, a partir disso, a gente fazer um bate-papo sobre essas questões, tirar dúvida, coisa específica e não específica. Claro. Você preparou uns slides para a gente, para facilitar, né? Para facilitar essa parte inicial aí, para a gente contextualizar, exatamente para te ensinar o que é o catalisador, o que essa coisa faz, para que ela serve. Então, vamos lá, me ensina aí que eu quero aprender. Então, deixa eu ver aqui, tem que compartilhar. Ih, meu mouse. Aqui. Foi. Cadê ele? Foi. Então, deixa eu colocar aqui no slide certo. Bem, então, a ideia aqui, fazer o contexto, que aqui está o título dessa nossa live de hoje, que é a catálise heterogênea no ciclo do carbono, e aí a gente vai fazer esse panorama geral. Bem, o que é catálise? Esse termo, ele surgiu em 1700 e... Espera aí, deixa eu só ocultar esse cantinho aqui. Em 1835, e ele foi proposto por um químico sueco chamado Jan Jacob Berzelius, e esse catálise, ele vem do grego, e ele junta as palavras kata e esse lien. O kata é abaixo, no sentido de você abaixar, movimentar, e o lien é o libertar, dissolver, afrouxar. O que ele quis dizer com isso naquela época? Ele percebeu que alguns compostos, quando eles são adicionados em um determinado ambiente, ele favorece muito a produção de determinados compostos. E aí ele atribuiu a esse fenômeno o nome de catálise, e ele tentou explicar esse fenômeno em termos da força catalítica. Então, o que era a força catalítica para ele? Ele dizia que esses compostos eles tinham essa força catalítica e eles conseguiam fazer essa catálise, que no entendimento dele era o quê? Era a propriedade de exercer em outros corpos uma ação bem diferente da afinidade química, porque naquela época a gente se tratava química. Ele trabalhava muito com a eletroquímica, então ele tentava associar muitas vezes as questões com as propriedades do que ele estudava, e aí ele dizia que por meio dessa ação da força catalítica, ou seja, dessa catálise, se produziam decomposições de corpos, e aí se formavam novos compostos, nos quais eles não entravam. Resumindo esse geralzão, aquilo que ele falou, o que quer dizer? Ele descobriu que esses compostos eles entravam no meio daquela reação, eles ajudavam na transformação, mas eles não eram consumidos, ou seja, a simples presença deles ali naquele meio fazia com que aquelas reações, aquelas transformações acontecessem. Aí, passado algum tempo, veio um outro químico alemão, o Wilhelm Otto, e ele contestou a questão da força catalítica. Ele disse que não era exatamente uma força diferenciada que fazia com que esses materiais tivessem essa atividade diferenciada. E aí ele criou o que a gente chama hoje do conceito de catalisador. O que é o catalisador? O catalisador ele é um composto que ele consegue alterar a velocidade de uma reação química sem ser consumido durante a reação química. Isso aí é um contexto bem geral, bem global. Quando a gente fala de catálise, o conceito é um pouco mais profundo que isso, mas essa afirmação, de uma maneira geral, não é errada. Mas, Leon, e aí? O que quer dizer o catalisador? Como é que você me explica isso? Uma maneira simples a gente tentar entender o que é um catalisador é se a gente imaginar, por exemplo, que essas duas peças que apareceram aí agora, de quebra-cabeça no slide, vamos fingir que essa peça vermelha e a peça azul, elas são dois reagentes e que eu quero combinar esses dois reagentes para formar um terceiro reagente, que aí seria o quê? Nada mais, nesse caso, do que a combinação dessas duas peças. Como é que eu faço isso?
eu tenho que encaixar essas duas peças de forma que ela forme aquela parte combinada que está ali no final. Essas peças, elas podem tentar se encaixar de maneiras bem diferentes. É o que está acontecendo aqui embaixo. Se vocês olharem, dependendo da forma como essas peças elas se encaixam ou não, podem se encaixar e formar uma ligação e não formar nenhum tipo de ligação. Elas podem simplesmente se encostar e se afastar. O que acontece aqui? De todas essas possibilidades que a gente tem aqui de acontecer, se você for olhar aqui, todas essas que eu risquei agora que apareceu aqui no proibido, elas são combinações em que a reação não acontece, ou seja, que as peças se encaixam, mas elas se batem, mas elas não se encaixam. No entanto, isso não acontece com todas elas. Se a gente for olhar, tem duas aqui que não foram riscadas, que são essa daqui e essa daqui, só que dessas duas, essa penúltima aqui, as peças se encaixam, mas elas não se encaixam da maneira que a gente quer que elas se encaixem, ou seja, é como se os dois compostos reagissem, mas ao invés de formar aquele composto que a gente quer, ele vai formar um outro composto que é possível ser formado a partir dessa combinação. Então, qual é a questão da catálise aqui? A catálise, ela vai direcionar a reação no sentido de que ela aconteça num determinado sentido para formar um produto químico específico. E aí é aí que entra o catalisador. O catalisador, ele é um composto que vai favorecer com que essa combinação aconteça exatamente dessa forma que está mostrada aqui nesse esquema, e ele gera esse composto químico. E aí tá, como é que ele faz isso? Se a gente imaginar num jogo de quebra-cabeças mais geral, a gente tem aqui as duas peças que estão soltas, e o que seria esse catalisador? O catalisador, ele é um material em que cada uma dessas peças, ela por afinidade, ela vai se encostar ali naquela superfície desse material, é um fenômeno de interface, você tem a interface do composto, que é o teu catalisador, e o da tua molécula, que você quer transformar através de uma reação química. Uma dessas peças vai se encaixar na superfície, e aí ela vai ficar conformada de uma maneira que na hora que a outra peça azul encaixar, elas já vão se encaixar exatamente da forma que elas têm que se encaixar para formar aquele produto químico nosso de interesse. Então, por exemplo, a gente tinha ali no slide anterior uma outra conformação de encaixe das peças em que ela poderia formar um outro composto. Esse catalisador aqui, da maneira como ele é estruturado, ele não permite que essa peça vermelha, por exemplo, que ela se encaixe de um modo diferente para formar aquele outro composto. Então, a gente direciona a reação no sentido de formar um produto químico específico, e aí você trabalha a catálise, ela vai um pouco além da questão da velocidade, porque quando a gente fala de um catalisador, ele é um material em que a gente quer que ele tenha atividade, ou seja, que ele faça com que essa reação aconteça, e aí, a partir do momento que ele direciona esse encaixe de uma maneira mais efetiva, ele favorece com que essa velocidade de reação aconteça mais rápido, que é o que a gente chama especificamente, no jargão técnico, de taxa de reação química, mas ele também tem uma questão de seletividade, ou seja, de fazer com que a reação ocorra em um sentido específico, porque algumas reações elas têm uma rota única e direta, mas, de modo geral, são possíveis diversas combinações, às vezes, para um mesmo reagente. Ou seja, você pode ter um composto químico e ele pode se transformar em diversos deles. Então, o catalisador, ele não tem que simplesmente pegar esse reagente e transformar ele rapidamente. A ideia é que ele transforme ele rapidamente em um produto específico, ou em uma série de produtos específicos que seja do seu interesse. Quando a gente faz esse processo aqui no catalisador, se vocês olharem essa sequência que está aqui, os reagentes vêm, se encaixam na superfície, formam a molécula e saem, e o catalisador, no final desse processo, ele está exatamente como ele estava no início. Então, é aí que entra a questão do não ser consumido durante a reação. Então, o processo catalítico seria esse processo aqui, e o catalisador é o material que permite que esse tipo de processo aconteça. Mas e o que é esse heterogêneo aí que você falou? Heterogêneo, se a gente for pensar no nosso dia a dia, são coisas, dá a ideia do diferente, do múltiplo. Quando a gente fala de uma reação química que acontece na presença de um catalisador, ou seja, uma reação catalisada, a gente tem, no meio reacional, a gente tem os reagentes ali,
os teus reagentes de interesse, os solventes, os compostos que estão ali presentes quando você está fazendo a reação química, e você tem o catalisador. A questão do heterogêneo, ela diz respeito ao estado da matéria em que está o seu catalisador e o seu meio reacional. Quando você tem um meio reacional, por exemplo, líquido, e o seu catalisador é um composto que está ali dissolvido naquele meio, ou seja, que ele também está no estado líquido, a gente tem o que a gente chama de catálise homogênea. Por quê? Porque o estado da matéria, tanto do meio reacional quanto do catalisador, eles são exatamente iguais. Quando a gente tem esse catalisador num estado da matéria diferente do meio reacional, e aí o usual é que esse estado da matéria diferente seja o estado sólido, ou seja, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um sólido que vai estar dentro do seu meio reacional, e aí o seu meio reacional ele vai entrar em contato com a superfície desse sólido, e essa reação vai acontecer na superfície do sólido. Quando você tem essa diferença de estado da matéria do catalisador para o meio reacional, a gente tem a catálise heterogênea. Cada uma delas vai ter prós e contras, dependendo do tipo de reação que você estuda, do sistema que você tem. O meu trabalho, a minha carreira, a trajetória acadêmica, ela é toda focada em catálise heterogênea. E como engenheiro químico, ela é uma coisa mais da realidade do meu dia a dia, porque para processos em escala industrial, a catálise ela é interessante porque, imagina o seguinte, a gente tem um reagente que você quer transformar num composto químico, e aí você tem que colocar ele na presença de um catalisador para que essa reação aconteça da maneira que você quer. Se o seu catalisador e o seu meio reacional eles estão no mesmo estado da matéria, quando você termina essa reação, você tem que fazer um processo, uma etapa adicional de processo de separação, porque senão o seu catalisador ele vai junto com o seu produto e aí você perde aquilo. Em processos industriais, a catálise heterogênea é interessante, por quê? Porque como ele é um sólido, ele fica ali no meio reacional, você monta um leito desse material, ou seja, você tem um tanque onde esse sólido está ali. Como ele não está dissolvido, ele está num estado diferente, se você fizer um processo simples de filtração, ou se o seu meio reacional ele tiver um leito de catalisador, ou seja, uma camada desse material que está ali dentro, quando você termina a sua reação, ele já está separado. Então, você elimina uma etapa de processo. E aí, essa é a questão da catálise heterogênea para a catálise homogênea, que é o foco do meu trabalho. Agora tá, a gente entendeu o que é catálise, o que é um catalisador, a princípio, como é que ele atua, ele seria tipo uma caixinha preta que vai direcionar uma reação para um determinado sentido, que vai dar atividade, ou seja, velocidade e seletividade, ou seja, especificidade. E o que isso tudo tem a ver com a questão do ciclo de carbono? A gente estuda, todo mundo escuta, desde pequeno, na época que estava na escola, da coisa do ciclo de carbono. O que é o ciclo de carbono? Em linhas gerais, de uma maneira bem geral, quando a gente fala de ciclo de carbono, a gente está falando de como o carbono transita na Terra. E aí a gente está falando o quê? A gente tem basicamente o carbono. O carbono ele está na atmosfera terrestre, na forma de CO2, que é um gás. As plantas, elas capturam esse CO2, ou seja, elas fixam esse CO2 quando elas fazem o processo de fotossíntese, elas pegam o CO2, pegam a energia solar, transformam aquilo em matéria orgânica e energia. Aí vem a vaca, por exemplo, que está ilustrada aqui nesse slide, come aquela planta, ou seja, aquele carbono ele saiu da atmosfera, foi para a planta, da planta ele foi para a vaca. Esse ser vivo vai se alimentar daquilo, vai gerar rejeito, matéria orgânica, que ele vai se alimentar daquilo. Parte dessa matéria orgânica que entrou nele vai sair, e aí ela vai sair como forma de dejeto. Quando esse ser vivo morre, ele vai se decompor, e aí essa matéria orgânica que compõe ele, que veio em parte dessas plantas, ela vai para a terra, porque ele vai se decompor. E, ao mesmo tempo, o carbono ele é emitido do corpo dos seres vivos, e aí a gente está falando de respiração da vaca, de nós seres humanos, de plantas, de uma maneira geral, de organismos que fazem o processo de respiração celular. Eles vão transformar o oxigênio que está no ar em energia, convertendo esse oxigênio em CO2, ou seja, a gente tinha um CO2 no ar, ele foi fixado pela planta, foi transformado em matéria orgânica, a gente consumiu essa matéria orgânica e a gente coloca esse carbono para fora em forma de CO2.
em forma de dejeto e até mesmo quando a gente morre. Isso tudo que a gente está falando de um ciclo biológico, porque é o ciclo em que o carbono transita nos seres vivos. A questão é que o ciclo de carbono no planeta Terra, de uma forma geral, ele é, na verdade, um ciclo biológico e geológico. A gente tem 2 ciclos de carbono que acontecem ao mesmo tempo. Esse ciclo biológico, que é o que a gente está acostumado, que a gente escuta na aula, ele leva aí mais ou menos em torno de uns 20 anos. Ou seja, para se completar aquele ciclo ali todo esse CO2 ser filtrado, voltar e voltar para lá, mais ou menos em torno de 1000 anos, em torno de 20 anos. Só que existe também o ciclo geológico. O que é o ciclo geológico? O ciclo geológico é quando parte desse carbono, ao invés de ficar nesse ciclo entre os seres vivos, ele permeia dentro das camadas da Terra, e aí ele é capturado, ele é fixado no interior da Terra. Como é que a gente conhece isso no nosso dia a dia? É a questão do petróleo e dos combustíveis fósseis. É daí que vem o fóssil. O fóssil, quando a gente fala de um combustível fóssil, é realmente do fóssil. É daquela matéria orgânica que foi fixada, que permeou na Terra e ficou fora daquele ciclo biológico, porque ela está armazenada lá embaixo. E aí ela fica naqueles processos de transformação. Vai virar petróleo, vai virar gás natural, que são fontes orgânicas que estão presas dentro da Terra. Qual é a grande... E esse ciclo geológico, ao contrário do biológico, ele leva milhões de anos para se processar. Então, ele é um ciclo muito mais lento do que o ciclo biológico do carbono. Tá, mas e o que isso tudo tem a ver com o aquecimento global? Todo mundo aqui já ouviu falar do efeito estufa. O que é o efeito estufa? Os raios solares que a gente tem aqui no universo, eles incidem na Terra. Quando eles batem na superfície da Terra, parte dessa energia é absorvida, parte dela é refletida, e uma parte ela vira calor. Quando ela vira calor e ela sai da superfície da Terra, tem uma camada de gases que envolve a Terra, que são os chamados gases do efeito estufa, e esses gases impedem que esse calor que foi gerado com a incidência do raio solar, que ele vá de volta para o universo. Isso é fundamental para a manutenção da nossa vida na Terra. Se a gente não tivesse essa camada de gases do efeito estufa, todo o calor que é gerado seria perdido, as temperaturas na Terra seriam muito baixas e seria inviável a manutenção da vida na Terra. Então, é importante que esses gases existam. Qual é a questão do aquecimento global? Desde o período da Revolução Industrial, a ação antropogênica, ou seja, a ação do homem na Terra, ela tem aumentado muito os níveis de emissão de CO2, particularmente porque o que a gente faz muito no nosso dia a dia? A gente pega aquele carbono que estava fora do ciclo biológico, ou seja, que estava como um fóssil lá embaixo, a gente puxa ele para o nosso ambiente. Como é que a gente faz isso? Exploração de petróleo, processamento, transformação em combustível, em gás natural, quando a gente usa tudo que tem polímeros, coisas que a gente tem na nossa casa, tudo que é de uma fonte fóssil, ele veio de fora desse ciclo orgânico, desse ciclo de equilíbrio entre o CO2 que está na atmosfera e o carbono que está na Terra. E quando você pega uma coisa que está de fora desse ciclo biológico e você insere nesse ciclo, o que a gente está fazendo é que a gente está adicionando uma quantidade a mais de carbono nesse ciclo que não tinha antes. Quando você adiciona essa quantidade a mais, consumindo esses combustíveis fósseis, você aumenta os níveis de emissão de CO2 e aí você gera um aumento na concentração de CO2 que a gente tem na atmosfera. Se o CO2 ele é um dos principais responsáveis pelo efeito estufa, então a gente entende o quê? Quanto mais CO2 eu tiver na atmosfera, mais calor ele vai reter, maior vai ser o efeito estufa. É importante que o CO2 esteja na atmosfera, mas também é importante que ele esteja na atmosfera em níveis controlados. Porque na medida que a gente começa a aumentar muito essa concentração de CO2, a gente aumenta muito a retenção, e aí a gente chega na questão que a gente tem hoje, que é o grande debate acerca do aquecimento global. O aquecimento global nada mais é do que esse resultado. A gente aumentou a quantidade de CO2 que está na atmosfera, porque a gente pegou aquele carbono fóssil, a gente está inserindo nesse nosso ciclo biológico do carbono, ele está aumentando a concentração de CO2, isso aumenta a retenção de energia, a gente tem o aquecimento global.
Para vocês terem uma ideia de números aqui, eu peguei um levantamento que é feito por um grupo da Universidade de Oxford, e aí isso aqui é uma fonte open access, ou seja, qualquer pessoa consegue olhar isso daqui. Depois eu posso deixar o link aqui com o Alan e com a Alessandra, e aí se alguém tiver curiosidade de dar uma esmiuçada, pode entrar lá. Esse primeiro gráfico aqui, ele mostra o aumento da concentração do CO2 na atmosfera da Terra. A gente pode ver que esse crescimento aqui, ele está bem acentuado, ele segue aí uma tendência, alguma coisa quase que exponencial. E aí, qual é o efeito que a gente pode ter direto disso no nosso dia a dia? Esse pessoal, eles fizeram um estudo de cenário do que vai acontecer a médio e longo prazo no planeta Terra se a gente mantiver essas questões de emissão de CO2. Essa curva rosa aqui, que é a coisa mais espaçada que está aqui, o que vai acontecer em termos de aquecimento global se a gente não fizer nada, se a gente simplesmente continuar usando CO2, essas fontes fósseis da maneira que a gente está usando, jogando tudo na atmosfera e sem se preocupar. A gente tem uns cenários, a expectativa é que até 2100 a gente tem um aumento aí em torno de de 4 a 5 graus na temperatura média da Terra. Pode parecer pouca coisa, 4, 5 graus, eu aguento às vezes uma variação de 25 a 35. Só que aí a gente tem que pensar que a gente está falando na média, é tudo para mais. Imagina, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que a gente já vive com um problema muito complicado de lidar com calor, você tem que aturar 5 graus a mais de temperatura no verão. Imagina, por exemplo, para as calotas polares. Quando a gente começa a aumentar essa temperatura, você tem derretimento das calotas, aumenta o nível do mar, a gente começa a perder a superfície de terra. E a gente voltando, a gente vai ficar sem espaço para transitar. E aí, qual é a questão aqui? Se a gente não fizer política nenhuma, esse aumento é estimado entre 4 e 5 graus, se a gente mantiver as políticas que são propostas atualmente, a gente vai ter um aumento aí entre 2, 3, e na medida em que a gente vai apertando mais essas medidas de controle de emissão de CO2, a gente vai diminuindo esse efeito no aquecimento global e a gente consegue chegar em cenários que são gerenciáveis. A gente está falando aqui de ação antropogênica, que é a questão do CO2, do aquecimento global, mas o que gera essas fontes de emissão de CO2? Diversas fontes de ação antropogênica são possíveis. A gente tem uso de eletricidade de base termoelétrica, que não é a nossa realidade no Brasil, mas que é a realidade em muitos lugares do mundo. A gente tem a geração de calor em países onde os sistemas de aquecimento são importantes, que também, mais uma vez, não é a nossa realidade. A gente tem as emissões de CO2 nos meios de transporte, que é aquela coisa, você transforma o petróleo em combustível, aquele combustível vai para o carro queima aquele combustível e emite CO2. E aí a gente tem diversas fontes possíveis. Quando a gente olha essa questão da emissão de CO2 num cenário global, a primeira fonte que é listada em termos de mundo para a geração de CO2 é exatamente a geração de energia a partir de usinas termoelétricas e esses sistemas de aquecimento, e logo em seguida vem o uso de meios de transporte. Quando a gente muda esse cenário para a nossa realidade do Brasil, aqui, como a gente não vive essa realidade das usinas termoelétricas, a gente não tem essa realidade do aquecimento como uma coisa muito enraizada, para a gente, esse primeiro impacto, que era quase 50% do mundo, aqui no Brasil, ele é meio que irrelevante. Em compensação, a gente tem uma emissão muito significativa no setor de agricultura, aquela coisa de reflorestamento, de processo de queima, por exemplo, quando você está fazendo colheita de cana-de-açúcar, queimadas, florestas, todas essas questões que a gente lida aqui em relação ao meio ambiente. E, mais uma vez, em segundo lugar, vem a questão dos transportes, que é realmente uma fonte de emissão de CO2 que é muito a nossa realidade do mundo como um todo, inclusive aqui. E aí é que tá. Bem, como é que a gente faz para diminuir essa concentração de CO2 e balizar essa coisa do aquecimento global? Das diversas estratégias que existem, na minha formação, e aí eu estou falando talvez mais especificamente do meu doutorado e do meu pós-doc, foram abordadas duas estratégias distintas. Se eu tenho, por exemplo, se o aquecimento do CO2 está sendo gerado porque eu estou inserindo aí uma fonte de carbono que não estava no ciclo, o que eu posso fazer? Uma estratégia para tentar diminuir esse aumento de concentração é eu utilizar menos desse carbono de fora.
eu vou diminuir isso. Só que eu não posso simplesmente virar para as pessoas e falar, olha, pare de usar o carbono fóssil, pare de usar petróleo, pare de usar tudo e fica por isso mesmo. A nossa sociedade é estruturada nesse sentido de usar essas coisas. Então, o que a gente faz? A proposta é uma substituição desse CO2 por outra fonte. Esse CO2, desculpa, dessa fonte de carbono fóssil por fontes renováveis. E aí entra, por exemplo, essa questão do uso de biocombustíveis, que é uma coisa que se fala muito hoje em dia, o etanol, que é um combustível verde, biocombustível de primeira geração, segunda, terceira, porque na medida que você tenta fornecer fontes alternativas que não são fósseis, quando você queima esse combustível, que já está ali no meio, porque ele é de uma fonte renovável, essa queima desse combustível, ela não acrescenta um aumento de concentração, porque esse carbono ele já está no ciclo. Uma outra alternativa, e aí é mais a vertente que eu estudei que eu trabalho hoje em dia, poxa, se eu estou usando fontes, se eu estou emitindo muito CO2, uma alternativa é eu tirar esse CO2 que está ali. Se ele está ali no meio e ele está naquele meio gasoso é um problema, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente ir lá e tirar ele. E é aí que entra a questão da captura de CO2. Em todos os dois casos aqui, a catálise é uma ferramenta muito importante. Por quê? Porque quando a gente fala de biocombustíveis, os processos de produção de biocombustíveis, normalmente, eles têm, no mínimo, uma etapa que precisa de um catalisador para transformar essa fonte renovável, essa biomassa que todo mundo fala, num combustível. E aí foi a questão do meu doutorado, eu trabalhei especificamente desenvolvendo esses catalisadores, focando nessa aplicação de ajudar na transformação dessa biomassa em biocombustíveis. E quando a gente vai para o cenário do CO2, quando a gente fala de capturar esse CO2, existem diversas tecnologias que podem ser usadas para pegar esse CO2 que está ali no meio ambiente e tirar ele dali do ar. E uma delas é exatamente usar o que a gente chama de adsorvente. O adsorvente é um sólido que, assim como o catalisador, ele tem essa propriedade de pegar um determinado composto que está ali no ambiente e ele tem uma afinidade em que ele mantém esse material com ele. A diferença é que quando a gente fala de catalisador, a gente está falando de um processo em que essa afinidade do seu material com o reagente, você fixa na superfície, ocorre uma reação química e ele sai. Quando a gente fala dos processos de adsorção, esse material ele vem, fica na superfície, e aí, na verdade, você usa esse processo aqui simplesmente para separar esse reagente do resto, e aí você tem uma corrente limpa e esse material fica aqui em cima. Então, deixa eu encerrar aqui o... Então, assim, em termos de contextualização geral, o contexto geral é mais ou menos isso. E aí, a ideia de cada uma dessas abordagens é que você usa a catálise como uma ferramenta. Por exemplo, no caso do biocombustível, tentando aqui dar uma explanadinha mais geral sobre o que aconteceu no meu doutorado, o que é um biocombustível? A gente pega, basicamente, a biomassa. O que é biomassa? É qualquer fonte orgânica. A gente está falando aí de madeira, de palha de açúcar, cana de açúcar, indo, inclusive, num nível um pouco mais assim futurístico, a gente fala até de lixo orgânico. É um material orgânico, você pode pegar isso daqui e transformar ele quimicamente em um outro material. O tipo de processo que eu foquei no meu doutorado é o que a gente chama de pirólise rápida. Então, o que você faz? Você pega essa biomassa, essa fonte orgânica, e você cozinha ela. O que eu estou falando? É cozinhar na panela de pressão. O que você faz? Você pega essa biomassa, bota ela num reator, você tira todo o ar que tem ali dentro, ou seja, é uma atmosfera inerte, você não tem oxigênio, e aí você aquece aquilo muito rápido. Quando você faz esse aquecimento rápido ali naquele ambiente confinado, você piroliza aquilo, as moléculas orgânicas que compõem aquela biomassa, elas começam a se fragmentar, e aí você pega todo esse material estranho e você transforma num óleo. Esse óleo a gente chama de bioóleo. Qual é o interessante desse material? Ele tem propriedades físico-químicas muito parecidas com a de um óleo combustível. Então, o que eu posso fazer? Poxa, se eu consigo pegar essa coisa orgânica, transformar ela num material que tem propriedades bem parecidas com
um óleo combustível, eu não posso pegar isso daqui e usar para tentar fazer um biocombustível, fazer um composto químico que eu faço hoje a partir de petróleo. Você pode, só que você não pode fazer isso diretamente. Por quê? Ele tem propriedades parecidas, mas ele tem alguns fatores que são muito diferentes. Um deles, que é fundamental, é que esse bioóleo ele tem muito oxigênio. Por quê? Porque as moléculas orgânicas que compõem nosso corpo, elas têm muito carbono, muito hidrogênio, tem nitrogênio, e elas também têm muito oxigênio. O problema do oxigênio é que quando você pega esse óleo e você tenta queimar esse óleo, o primeiro problema é técnico. Como ele já tem o oxigênio, o que é a queima, a combustão? É você pegar um composto orgânico, colocar ele junto com o oxigênio, com calor, aquilo ali oxida e você queima tudo e vira CO2. Como ali já tem um pouco de oxigênio, na hora que você vai queimar esse óleo, ele tem uma capacidade de gerar energia menor do que o óleo combustível, porque ele é como se ele já tivesse parcialmente queimado. Então, o que você precisa fazer para pegar esse óleo e tentar usar ele como combustível? Você tem que remover esse oxigênio que está ali no meio daquelas moléculas. A gente faz isso em vários processos químicos diferentes. O que eu estudei é um processo catalítico que a gente chama de hidrodesoxigenação. Não estou xingando a mãe de ninguém aqui, parece um negócio assim do outro mundo, mas é bem bobo. O que a gente faz, na verdade? Você tem essa molécula orgânica que tem um átomo de oxigênio, você coloca essa molécula junto com o átomo de hidrogênio, e aí o catalisador ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que esse átomo de hidrogênio ele encoste na molécula, ele remova só aquele átomo de oxigênio, e aí você tinha uma molécula que tinha oxigênio, ela passa a ser uma molécula sem oxigênio. Quando você faz esse processo, as especificações desse óleo no final dessa etapa de tratamento, elas são muito mais semelhantes a de um óleo combustível. Então, isso te permite ter uma realidade mais próxima da aplicação. Não quer dizer que é só isso. Quando a gente fala de processo de produção de biocombustível, tem toda uma questão envolvida. Você tem o fracionamento. Por exemplo, quando você piroliza um material orgânico, ele não forma um reagente específico, ele vai formar ali mais de 300 compostos diferentes e você tem que tratar tudo aquilo ao mesmo tempo. Então, tem toda essa questão de tratamento, quebra de moléculas, separação, especificação, mas tem uma etapa ali que é necessária fazer, que é uma etapa que precisa do tal do catalisador, aquela coisinha bonitinha que a molécula vai encostar em cima. Então, no meu doutorado, eu desenvolvi esse catalisador específico para essa atração. Quando a gente vai para a realidade da captura de carbono, aí o foco é você pegar esse carbono que está ali no ar e você remover ele. Qual é o interesse disso? Isso aí tem um viés tanto técnico quanto ambiental. Depende muito da fonte, porque, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de um processo de pós-combustão, vamos pegar a nossa realidade do dia a dia, o carburador do carro. Você foi lá, passou o dia inteiro rodando com o teu carro, aquele combustível queimou, você está jogando um monte de CO2 na atmosfera. Poxa, e se ao invés de pegar aquele CO2 que está ali misturado com nitrogênio, porque você pegou aquele combustível, queimou, saiu do teu carro, ele sai uma mistura de CO2 com nitrogênio, porque o oxigênio que estava ali no ar ele foi consumido na combustão do carro, na hora que o motor está funcionando. E se eu pegar essa corrente gasosa que está ali e eu passar ela dentro de um adsorvente, ou seja, de um material que tem uma afinidade específica com CO2, o que vai acontecer? Você vai ter, antes do adsorvente, você vai ter uma mistura de CO2 e nitrogênio. Quando ele passar pelo adsorvente, aqui na saída, você vai ter só o nitrogênio. Então, todo aquele CO2 que iria para a atmosfera, que iria aumentar a concentração de CO2, que iria aumentar esse nível de aquecimento global, ao invés de você emitir ele, você consegue fazer esse processo de uso do combustível sem esse passivo ambiental. Então, um interesse, o viés ambiental principal dos processos de captura de CO2 é exatamente você minimizar esses efeitos de emissão do combustível, porque se você começa a capturar aquele CO2 que é emitido, mesmo que você tenha uma emissão adicional aí de carbono, daquele carbono fóssil que estava fora do ciclo, e que vai entrar ali, que vai aumentar a concentração, você está minimizando esse efeito na medida em que você pega esse CO2 que iria para fora e você captura ele. Só que não é só isso. Tem um viés também que é técnico, que vai depender da aplicação. Por exemplo, gás natural. Todo mundo aqui já ouviu falar do tal do gás natural, que a gente bota no carro, ele é um combustível, é mais barato, é legal, é interessante.
que é esse gás natural? Gás natural, ele nada mais é do que metano. É o CH4. É uma molécula de carbono ligada com 4 de hidrogênio, aquilo é um gás. E quando você queima esse metano, ele também pode ser usado como combustível. Você faz umas adequações, o carro funciona, mas você gera CO2 do mesmo jeito. A questão é que esse carbono, esse gás natural, quando ele está naquela reserva lá, que está lá embaixo, aquela reserva fóssil, ele nem sempre está só como metano. Ele normalmente vai estar como uma mistura, e aí, muitas vezes, você tem ali uma mistura de metano e de CO2. A proporção, se você vai ter muito CO2, pouco CO2, se é basicamente só metano, vai depender muito das características daquela reserva. Mas qual é a questão? Se eu estou pegando esse gás natural e eu quero usar ele, por exemplo, como combustível, se ele já está com CO2, ou seja, se ele já está com o produto da oxidação, da queima, aquilo ali não tem a mesma capacidade calorífica, então aquele gás natural ele não tem o mesmo potencial como combustível, e aí você, obviamente, o preço dele cai. Então tem uma questão econômica de um processo de purificação. Nesse caso, quando você faz a captura, você não faz pensando tanto na questão da emissão para o meio ambiente. Você faz pensando o quê? Eu estou passando por um processo em que eu quero que esse CO2 fique e esse material passe, porque eu quero um produto mais puro para a minha aplicação lá na frente. Só que, independentemente de se você faz isso para uma aplicação voltada para gás natural, para o carburador do carro, para a chaminé da indústria, o processo é o mesmo. Você vai ter o CO2 numa corrente, você vai ter um material sólido, absorvente, que nesse caso ele só não é um catalisador, porque você não está transformando esse CO2 em alguma outra coisa, e aí aquilo ali vai embora. Aí alguém pode perguntar aqui, Thalion, beleza, você tirou esse CO2, o que eu faço com ele depois? Porque se eu separar esse CO2 e depois eu jogar ele fora, ficou elas por elas. Aí tem uma infinidade de coisas que você pode fazer. Por exemplo, tem gente que pega esse CO2 separado e reinjeta ele no solo. E aí você tem a injeção dele muito profunda, aquele CO2 ele vai ficar retido ali embaixo, como ele estava naquela questão da reserva fóssil, ele não vai para o meio ambiente, você controla toda essa questão de ciclo de carbono, emissão fóssil e tudo mais. Isso não é simples, não é simplesmente vou furar um buraco, vou enfiar e vou jogar o CO2 lá dentro. Tem todo um estudo geológico que tem que ser feito, você tem que ver se as características daquele solo são adequadas, quanto você pode colocar de CO2 ali dentro, se ele vai aguentar, se ele não vai. Uma outra questão, você pode pegar esse CO2, por exemplo, reinjetar ele em alto mar. Em alto mar, a gente sabe que a matéria orgânica, aqueles fitoplânctons, a vida vegetal que tem dentro do mar, ela também faz fotossíntese. Então, você pode pegar esse CO2, jogou lá dentro, você transforma aquilo e você evita que esse negócio volte e vire um passivo ambiental. Pensando na questão da catálise, por exemplo, que é o meu, vendendo aqui meu peixe, que é o meu ganha-pão, já que eu separei esse CO2, ele já está ali, eu posso pegar esse CO2, usar um catalisador e transformar esse CO2 em outro material, por exemplo. Tem um grupo onde eu trabalho que eles estudam a transformação de CO2 em metano. Então, por exemplo, eu posso desenvolver um adsorvente, um processo de captura, tirei aquele CO2, eu pego aquele CO2, jogo ele, transformo ele em metano, e aí, nesse ciclo de uso do carbono, você não está deixando ele ir para o meio ambiente. Então, em linhas gerais, o que eu teria para falar a princípio, antes de dúvida, de questão, são mais ou menos esse tipo de coisa que eu estudo como cientista na área de catálise, é mais ou menos por aí. É extremamente interessante, né, a sua fala, o seu tema, algo assim que o slide nos ajudou bastante, qual, né, toda a teoria por trás, né, dessa pesquisa assim, extremamente importante para a economia, para questões estratégicas de energia do próprio país, né? E assim, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? De acordo com tudo isso que você falou, me deu muitos questionamentos vieram à minha mente, né? E nós da área de humanas, né? A gente tenta utilizar, né? Todo o conhecimento que a gente adquire independente, né, para fazer uma associação com aquilo que a gente estuda, né, a sociedade, né? E eu gostaria de saber o que hoje em dia, né, de acordo com suas pesquisas, eu vi lá que você colocou os dados, enfim,
como está na prática, né? Se você tem exemplos de países que já estejam, por exemplo, mais avançados com relação à questão do avanço dos biocombustíveis, né? Com a diminuição do CO2, de emissão de CO2, e se essas estratégias têm dado certo e por que, né, se estiver dando certo, por que não se torna modelo para outros países e quais são os obstáculos para isso? Né? Então, existem sim. Essa questão, vamos lá, falando agora, antes de começar, talvez seja interessante falar isso. Falando aqui, cadê meu cabelo? Quando a gente fala de desenvolvimento e aplicação de um determinado tipo de tecnologia, eu não estou falando só de catálise, estou falando de qualquer tipo de tecnologia. Existem duas questões que a gente tem que olhar. É a viabilidade técnica, ou seja, olha, eu tenho um problema, eu consigo fazer isso aqui acontecer? Tecnicamente falando, é possível? Eu consigo, por exemplo, fazer um catalisador que transforme? Eu consigo ter um adsorvente que faça? Conseguir, ok, você resolveu o primeiro ponto, que é a viabilidade técnica. A segunda questão é a viabilidade econômica. Ok, você me deu uma alternativa técnica, ela existe, ela funciona, precisa ser melhor desenvolvida, mas a princípio a gente sabe que dá para fazer. Se eu comparar isso que você está me oferecendo com o que eu tenho hoje de alternativa, qual é a diferença em termos de custo? O quanto que isso vai agregar de valor? O que eu vou ter que fazer para fazer isso acontecer? Então, por exemplo, hoje no mundo, a gente vê, por exemplo, é uma coisa até meio boba, a gente fala assim, aquela coisa, a necessidade faz o monte. Por exemplo, aqui no Brasil, existe essa questão do uso de biocombustíveis muito na questão do etanol de primeira geração. Porque o etanol que a gente usa no carro de transporte, ele é um biocombustível que a gente conhece desde sempre, só que na época que a gente falava de etanol, a gente não tinha essa coisa da pegada ambiental de falar, olha, esse combustível é sensacional porque ele não tem esse problema dos ciclos. Mas ele é um biocombustível. Só que quando a gente fala de processos mais sofisticados, processos que vão além, aí a gente ainda está engatinhando muito em relação a alguns outros lugares do mundo. Por exemplo, quando a gente fala do processo de produção de etanol, o etanol de primeira geração. O que é o etanol de primeira geração? Você pega aquela cana, você espreme ela, aquele caldo que sai, você bota no fermentador, aquelas bactérias, aqueles micro-organismos que estão ali naquele meio fermentativo, vão transformar aquilo em álcool, o etanol que a gente usa, e aí você transforma aquilo em combustível. Mas aquela palha que a gente joga fora, quando você está lá fazendo caldo de cana, a palha não, bagaço. A palha que estava ali em torno, a gente não usa. Aqui no Brasil, quando você usa isso para alguma coisa, o grosseiro, não estou dizendo que não é que a gente não usa zero, o mais comum é fazer o quê? Você usa aquilo para queimar, você queima aquilo numa caldeira para gerar energia diretamente. É um processo de combustão mesmo, é uma calcinação. Gera energia, ok, você está aproveitando uma matéria verde, mas aquilo ali está emitindo, CO2, né? Ali está emitindo, e tem uma outra questão. Esse processo de combustão, quando a gente fala de rendimento energético, ou seja, o quanto de energia eu consigo gerar a partir daquilo ali, ele é baixo em relação a essas outras alternativas que eu falei. A gente fala de uma estimativa geral de um processo de combustão mesmo, em torno de 30%. Então, ele não é energeticamente eficiente. Então, por exemplo, o que poderia ser feito para melhorar aqui? Se a gente produz muita cana-de-açúcar, porque a gente faz muito etanol, por que a gente não pega esse bagaço de cana, essa palha de cana, e ao invés de simplesmente queimar, ao invés de jogar fora no quintal de casa, a gente não transforma isso também no etanol de segunda geração, num processo além? A questão é que a gente tem realmente aqui no Brasil uma abundância em termos de recursos naturais. Por exemplo, na Europa, que tem uma realidade em termos de matriz energética muito diferente da nossa, essas iniciativas de uso de biocombustíveis, elas já estão mais implementadas, porque eles não têm essa facilidade, essa abundância de recurso natural que a gente tem aqui. Leon, então, pode falar. Oi, Leon. E aí eu vou pegar essa tua fala e pegar esse gancho aí para fazer uma colocação para você. Eu gostaria que você desenvolvesse melhor. Antes de mais nada, assim, eu acho muito bacana a gente deixar registrado que você é um engenheiro químico, né? Está fazendo um pós-doutorado, mas para você construir a tua
a tua dissertação e a tua tese, você precisou recorrer a outras áreas do conhecimento, né? Você recorreu à história, a nossa disciplininha querida, você recorreu à geografia, né? E aí a gente pensa assim, caramba, a gente não está tão distante dessas produções, porque olha como é que a gente vai conseguindo, em determinados momentos, dialogar, né? E contribuir um para com o estudo do outro. Então, acho que isso eu só gostaria de deixar registrado. Agora, você está falando da questão dessa produção de biocombustíveis, e acho que a gente está num momento em que a gente está se dialogando muito sobre a camada de ozônio. Já tem alguns anos que a gente debate, né, a camada de ozônio, essa destruição da camada de ozônio. Há anos a gente vem falando sobre a produção de combustíveis não fósseis, né, de biocombustíveis, até porque o fóssil, um dia ele vai acabar, mas antes de ele acabar, já destruiu o planeta, né, de tanta emissão que a gente tem aí de CO2. Por fim, mas aí eu quero só... E aí é pegar esse gancho de duas questões. Uma, você teve a oportunidade de fazer parte do teu doutorado de forma sanduíche em Lyon, na França, né? E aí eu queria que você falasse só um pouquinho para a gente de como foi a tua experiência de estar nesse ambiente, né? Dentro de um local, de um espaço onde há ali uma preocupação muito grande com a produção, como você falou, como lá não tem esses recursos, lá eles estão mais preocupados, né? E aí você falar essa percepção para a gente, e como você é oriundo de instituição pública, né? Você falar da sua percepção aqui, porque você ainda está dentro de um programa de pós-doutorado, uma das melhores universidades do Brasil, que é o UFRJ, que é a COP, que a gente sempre, né, bate palmas para o UFRJ. E eu queria que você fizesse aí só um parâmetro, né, dessas tuas percepções, com a possibilidade de realizar essa pesquisa lá no teu doutorado sanduíche, com essa questão aqui no Brasil, né, de como é chegar aqui, né, e você vê uma estrutura um pouco diferenciada. E falar também um pouquinho para a gente como... E aí, lógico, você fez amizades lá, e aí como as pessoas percebem isso também. Você tem como fazer essa pequena explanação para a gente? Vou tentar não me prolongar muito, porque vocês já devem ter percebido que eu falo pelos cotovelos, mas vamos lá. Então, gente, assim, ir para fora foi uma experiência muito interessante em vários aspectos. Acho que o primeiro deles que vale ressaltar aqui foi que ele me ajudou muito a desmistificar uma coisa que o meu orientador do doutorado já falava muito, que é a questão do complexo de vira-lata que o brasileiro tem. Sabe aquela coisa do, porque a pesquisa que é feita no Brasil, ninguém lembra que faz. Aí vem um americano e fala, nossa, olha, que o americano fez isso, porque o russo fez aquilo. E aí, como pesquisador, como brasileiro, eu assumo que eu fico assim extremamente ofendido quando eu vejo, por exemplo, que nem eu vi alguns dias atrás, uma pessoa falar assim, mas é porque lá fora é mais fácil, eles fazem muita pesquisa, está muito avançado, e aqui a gente está parado. Gente, desculpa, a gente não está parado no tempo, a gente não está 10 milhões de anos atrás de ninguém, a pesquisa brasileira, e aí eu preciso falar isso aqui, não deixa a desejar nada ao Da mesma maneira que a gente tem pesquisadores que talvez não sejam tão diferenciados assim, lá fora eles também têm. Da mesma maneira que eles têm pesquisadores e linhas de pesquisa muito interessantes sendo desenvolvidas lá fora. Aqui a gente também tem. Tanto que eu só fui para fora porque o meu orientador francês viu um trabalho do meu orientador brasileiro e se interessou em fazer uma colaboração. Ou seja, poxa, já que você está fazendo isso aí é legal, manda um aluno para cá. Então, assim, é importante falar isso. Tem algumas diferenças em fazer pesquisa aqui e fazer lá? Tem. Não vou dizer que não tem. Aí é muito questão, às vezes, de infraestrutura. Por exemplo, eu trabalho com química. Se eu preciso fazer uma reação, eu preciso comprar um reagente no laboratório. Aqui no Brasil, às vezes, até eu fazer a cotação, até mandar a cotação, até esse reagente, até o pagamento ser processado, até esse negócio chegar aqui, passou 1 mês, 2, dependendo até 3. Na França, era uma coisa assim, poxa, acabou meu reagente, eu ia falar com a minha orientadora, quando atrasava muito, uma semana estava lá. Uma semana tá.
era absurdo. A primeira vez eu me choquei com isso. Então, assim, em termos de infraestrutura, a impressão que passa, assim, em geral, é que eles estão mais preparados em termos de infraestrutura para fazer a pesquisa. Mas em termos de qualificação, desculpa, a gente não está devendo em nada, a gente faz as coisas muito boas aqui, sim. Agora, em relação ao que você falou da percepção com relação a esse contexto que eu falei aqui. Bem, uma coisa, por exemplo, que eu estranhei muito quando eu cheguei na Europa, é que eu vi, por exemplo, a diferença com relação ao uso de transportes. Aqui, e aí eu estou me botando no meio, porque hoje em dia a realidade aqui é complicada. Você vai na esquadra da sua casa, você faz, chave do pé pega, vai para o carro e volta. A gente tem esse hábito de estar sempre naquela coisa do transporte, a gente não se preocupa. Eles têm uma visão muito diferenciada disso. Por exemplo, eu tenho um irmão que mora na Holanda, eu fui visitar ele lá. Meio de transporte mais usado na Holanda é bicicleta. Quando você chega numa estação de metrô, numa estação de trem, o estacionamento é de bicicleta. Você vê ali 200, 300. É assim, é surreal. E aí, quando você para pensar, poxa, parece besteira. Imagina se eu, sei lá, se eu sair da Baixada Fluminense de trabalhar no centro do Rio de bicicleta. Não dá, gente. Eu entendo que não dá. Mas a questão é que, dentro do possível, eles têm essa coisa do evitar. Então, por exemplo, eles usam muito meio de transporte alternativos. Tinha um pesquisador do meu laboratório que ele morava na cidade vizinha. Ele ia de bicicleta todo santo dia e voltava. Eu não me imagino fazendo isso. Então, assim, essa coisa da realidade, ela é diferente nesse sentido, por exemplo, quando a gente fala da aplicação. Eles vivem uma escassez histórica de recursos naturais que a gente, brasileiro, a gente não viveu. E aí, às vezes, isso desperta uma consciência ambiental neles, que eu não vou dizer assim, nossa, é absurdamente diferente da nossa. Mas eles têm a questão da necessidade, talvez, empurrou eles no sentido de serem mais atentos com essas questões do que a gente consegue ser hoje em dia. Então, isso foi uma coisa também que eu senti em termos de diferença. Aí, mais a questão da linha de trabalho que eu trabalhei. E a gente pensa... Alan, quer colocar alguma coisa? Eu aproveitaria, né? Seria o meu segundo questionamento a ele. Acabou falando da questão da experiência dele na França e da facilidade, né? Pelo menos... por exemplo, né, de agilidade, né, na estrutura para poder manter a pesquisa, né? Agilidade, acabou meu reagente, em uma semana mais tarde já estava lá no laboratório. Agora, com relação a orçamento, né, tudo isso, acredito eu que seja algo que gaste, né, a própria pesquisa, até colocá-la em prática, né? A questão econômica, né? A questão do orçamentária, ela é um obstáculo, né, para os países, principalmente subdesenvolvidos, por exemplo? Olha, acaba aí falando, não vou falar especificamente de França, nem de nada, vamos falar aqui de maneira geral. Orçamento é uma questão complicada, sim, e a gente não precisa ir longe. A gente está vendo o que está acontecendo, por exemplo, nessa pandemia. A gente viu bolsas, antes, na verdade, da pandemia chegar, né? Bolsas de pesquisa sendo cortadas. A verdade é que aqui a impressão que eu tenho como pesquisador, e aí pode ser porque é a parte que me dói, é que assim, olha, está faltando dinheiro. Qual é a primeira coisa que a gente corta? Educação e pesquisa. A impressão que me passa, pessoal, é que é uma questão assim, olha, precisou cortar qualquer centavo, tira dali, não vai fazer falta. E aí, quando é que se percebe que faz falta? Na hora que chega uma pandemia, chega um vírus, aí você precisa que o cientista desenvolva uma medicação, um protocolo, uma vacina. Aí, nessa hora, todo mundo lembra que o cientista existe. E aí tem uma questão também que me incomoda muito, que é a questão do imediatismo. Ninguém lembra que você existe, ninguém lembra de educação nem de ciência. Mas na hora que precisa, quer que o resultado saia para ontem. E não é assim. A gente não forma, você não educa no sentido de formação acadêmica uma pessoa da noite para o dia. Você não desenvolve um projeto de pesquisa da noite para o dia. Isso tem que ser um processo contínuo, e se você não valoriza isso, esse processo ele não acontece continuamente, e aí são os empecilhos. Por exemplo, esse projeto que eu trabalho hoje, eu só estou fazendo esse projeto porque é de interesse de uma empresa, no caso da Petrobras, e aí eles financiam essa pesquisa,
E ali, o que eu faço? Eu faço o interesse deles, que é a questão da aplicação tecnológica, e eu tento fazer a minha ciência, o meu desenvolvimento ali no meu viés como cientista em paralelo. Então, a gente é muito dependente disso, exatamente porque a gente não tem esse investimento que vem de fora. Não vou nem dizer que não tem, mas ele é muito difícil, é muito complicado. E isso é uma questão, sim, é fundamental, porque aconteceu uns meses atrás aquela marcha pela ciência, que muita gente participou. Uhum. Eu comentei uma coisa que para mim é real, é aquela coisa assim, gente, a gente precisa de dinheiro para fazer ciência, não é que a gente precisa de dinheiro, nossa, eu quero enricar fazendo ciência, não. A gente precisa de dinheiro porque a gente tem que pagar pessoal, ninguém trabalha de graça. Engenheiro não trabalha de graça, médico não trabalha de graça, enfermeiro, professor. Professor aqui no Brasil, a gente até arrisca dizer que está quase lá de tão mal que eles estão. Mas ninguém trabalha de graça. Então a gente precisa de dinheiro para pagar pessoal, a gente precisa, na minha área, eu preciso de dinheiro para comprar reagente. Vocês possivelmente precisam de dinheiro ali para ter material didático, para ter acesso a livro, para material. Então, como é que a gente faz isso tudo? Como é que a gente faz educação, a gente faz ciência se você não tem investimento? Pois é, fica muito difícil, né, Leon? Porque a gente está vivendo num momento em que a ciência ela tem sido negligenciada e, por vezes, até rechaçada, né? Como se não tivesse valor nenhum. Tudo aquilo que a gente está produzindo em todas as áreas de conhecimento, né? E aí o imediatismo é interessante porque, tipo assim, vamos lá, para ontem, para já, para agora. Mas se esquece que você precisa, e aí a gente pega, por exemplo, o teu próprio exemplo, que você vem de uma formação de graduação de pelo menos 5 anos, mais um mestrado mais 2, mais um doutorado mais 4, né? Mais um pós-doc mais 1. Quando a gente bota na ponta do lápis, isso é mais de 10 anos de estudo, né? E um pesquisador, um estudioso, a gente nunca para de estudar, a gente estuda todos os dias, né? A gente lê todo dia muito. O nosso investimento, não só no seu caso, dentro dos laboratórios de pesquisa, é muito grande, porque a gente também tem isso aqui, ó. Isso aqui não é barato, né? A gente montar as nossas bibliotecas não é barato, o livro no Brasil é caro, né? Não é acessível a todos. Então, a gente precisa pensar em tudo isso que vai fazer com que essa pesquisa ela seja desenvolvida assim, porque há pesquisadores extremamente sérios e competentes fazendo os seus trabalhos, mas também há aí um custo muito grande para que esse trabalho seja feito e, por vezes, a gente não tem esse reconhecimento, esse valor e esse investimento dentro da nossa produção científica, né? E aí eu acho que é importante a gente deixar assim registrado para as pessoas entenderem que a gente não é Chico Xavier, baixou aqui o Chico Xavier e está tudo lá, todas as soluções dos problemas. Não é assim que funciona, né? São anos e anos e anos de estudo, de dedicação. Para a gente poder amarrar, deixa eu só fazer uma colocação e aí gostaria que você colocasse. A questão dos biocombustíveis, né? Você estava falando da questão, por exemplo, o meu carro ele é flex, ele trabalha com o álcool e a gasolina, então eu tenho 2 tipos, né, de combustíveis aí distintos no meu carro. Confesso que ultimamente eu uso muito mais álcool do que gasolina. E aí a gente para pensar não só nessa questão da própria produção do biocombustível, mas também um incentivo ao uso desse biocombustível. E aí a gente para pensar também nas formas de novos modelos de locomoção dentro das cidades, como a gente sabe, a Holanda se utiliza muito de bicicletas, né? Aqui no Brasil a gente até conseguiria, se a gente tivesse ciclovias decentes, como, por exemplo, a nossa ciclovia. Eu e a Alan moramos em Campo Grande, então se a nossa ciclovia funcionasse, a gente poderíamos nos deslocar entre os bairros de bicicleta, né? E não cair como caiu a Tim Maia na zona sul do Rio. A ciclovia é isso que eu ia falar. Exatamente. Então, não... se for para engenheiro fazer aquilo lá, né? Caiu daquele jeito lá, eu prefiro que nem faça aqui na Zona Oeste também, não. Que nem faça. Mas aí, a gente pensar nessa questão do biocombustível.
Você falou da questão do bagaço da cana, que a gente simplesmente se desfaz dele, no máximo a gente faz uma queima que vai produzir novo CO2. Além da cana, que eu acho que é um dos biocombustíveis mais conhecidos pelos brasileiros, quais outros biocombustíveis a gente pode ter aí em mente em escala industrial daqui a algum tempo, que a gente nem sabe mensurar qual será? Você poderia, de repente, fazer alguma explanaçãozinha para a gente sobre isso? Bem, quando a gente fala de biocombustível, é você fazer um combustível a partir da tal da biomassa. A ideia é que, enquanto biocombustível, as especificações químicas dele, ou seja, a composição, as propriedades que ele tem para queima, elas têm que ser padronizadas. Eu não posso, por exemplo, eu falei que a gente pega a biomassa, transforma naquele óleozinho que é o bioóleo, remove aquele oxigênio e aplica. Eu não posso, por exemplo, pegar um carro e achar que o carro vai pegar o óleo combustível que vem do fóssil com uma especificação, vai pegar o óleo, o bioóleo vindo da cana-de-açúcar com uma outra especificação, vai pegar um bioóleo vindo de uma outra fonte de biomassa, uma outra especificação, e vai funcionar do mesmo jeito. Não funciona. Uhum. Por exemplo, hoje em dia, você falou do carro flex. Seu carro é flex, o meu também é. Hoje em dia, é muito comum isso. Por quê? Porque se torna muito comum essa coisa do óleo. Às vezes é mais vantajoso usar gasolina, às vezes é mais vantajoso usar o etanol. Então, dependendo de qual dos dois eu estou ali, é interessante eu ter um carro. E passou a ser interessante no nível em que a indústria automotiva desenvolveu esse tipo de tecnologia. Mas o que a gente tinha antes? A gente tinha o carro que rodava etanol ou o carro que rodava gasolina. Você não tinha essa coisa de escolher. Você comprava o carro que rodava um tipo específico e rezava para Deus para aquilo ali não ficar muito caro, para você não falar assim, caraca, por que eu não peguei o que rodava com outro combustível? Então, quando a gente fala de biocombustível, a gente fala de processos para gerar compostos, e aí, por exemplo, que podem ser na faixa da gasolina, de composição de gasolina, composição de diesel, composição de biodiesel. Por exemplo, tem uma menina que trabalha comigo no IMT, que ela foi orientada de doutorado do meu orientador, do meu atual chefe, que ela estudou um processo catalítico para fazer bioquerosene de aviação. Porque o querosene de aviação é um combustível específico para avião, tem que ter propriedades específicas. Se ele não tiver ali a temperatura de congelamento dele, por exemplo, se ele não tiver bem especificado, aquele avião sobe, o combustível congela, ele cai. Então, a questão da biomassa é muito mais de o que você pode usar de matéria-prima para transformar em combustível. Eu citei, por exemplo, a cana-de-açúcar, porque é uma coisa muito da nossa realidade. Quando a gente fala cana, sabe o que é? Mas a gente pode ir, por exemplo, para madeira. Por exemplo, essa coisa do óleo, você faz uma plantação de eucalipto, que é uma coisa que nasce, cresce rápido. Aquele eucalipto é uma fonte orgânica. Você pode pegar aquilo, pirolizar e transformar em bioóleo. Você pode pegar, por exemplo, outras fontes de biomassa. Qualquer coisa que seja resíduo industrial, por exemplo, resíduo agropecuário, por exemplo, de um modo geral. Quando a gente vai numa coisa assim, muito assim, tecnologia de ponta, muito no futuro, você pode pegar, por exemplo, conseguir chegar em algum ponto, talvez, de desenvolvimento tecnológico, em que a gente consiga fazer um processo que você pega esse lixo orgânico que tem na tua casa e, ao invés de mandar, então você coleta aquilo, faz um processo de transformação química nele e você transforma aquilo em combustível. Então, assim, tendo interesse, tendo aquele foco do desenvolvimento tecnológico, investindo nesse tipo de pesquisa, o universo é o limite. Agora, uma coisa tem que ser dita. Os biocombustíveis, por mais que eles sejam uma alternativa muito interessante, eles tenham toda essa pegada ecológica da diminuição do CO2, não é possível, pelo menos hoje em dia, com a demanda que a gente tem de energia, substituir toda a matriz fóssil, ou seja, pegar tudo que a gente produz a partir de petróleo e transformar em biocombustível, em base renovável. Você consegue fazer uma substituição parcial, você consegue diminuir o impacto do fóssil fazendo uma substituição, mas não é possível dizer assim, Leon, então você está me dizendo que se a gente parar de usar o petróleo hoje, a gente consegue fazer tudo de biocombustível. Não dá. Não dá. Mas aí existem também outras alternativas. Os biocombustíveis, eles são uma alternativa
quando a gente fala especificamente dessa questão do transporte. Por exemplo, todo mundo aqui já ouviu falar do carro elétrico. É a ideia de você ter um carro movido a eletricidade. É uma alternativa. Você não vai gerar, inclusive, CO2 nenhum. Por exemplo, tem uma coisa que de vez em quando o pessoal aparece algum vídeo na internet de um cara que fala assim, olha, ele conseguiu fazer energia através da água, nossa, o cara vai ser preso, as indústrias de petróleo vão querer matar o cara. Gente, eletrólise da água, você gerar energia a partir da quebra da molécula de água, não é nada, não é um bicho de 7 cabeças e não é uma coisa impossível. Quando você quebra a água, você transforma ela em oxigênio e hidrogênio, esse hidrogênio ele pode ser queimado e transformado em energia. Então, todas essas são alternativas. Quando a gente fala de biocombustíveis, é uma possibilidade de várias para substituir ou para tentar minimizar o uso dessas fontes fósseis. Entendi, Leon. Assim, eu hoje aprendi um pouco mais, né? E isso é muito bom porque a gente está aqui para isso, aprender todo dia um bocadinho. Assim, Leon, eu quero muito te agradecer você ter disponibilizado esse tempo aqui com a gente, essa 1 horinha. Espero que em outro momento você esteja aqui conosco. Foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco hoje. E assim, obrigada. Só tenho mesmo que te agradecer a disponibilidade. Obrigado, Alessandra, mais uma vez. Obrigado, Alan, aí mais uma vez. Obrigado a todo mundo aí que teve paciência de ficar ouvindo aqui esse blá, 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 1 hora de química, de engenharia química, de catalisador. Eu sei que não é muita realidade de todo mundo. Meu olhinho brilha muito quando didático, eu falo. mas foi muito didático. Mas é aquela questão de que cada um tem o foco na vida, né? Eu falo para todo mundo que a primeira profissão que quis ter na vida foi cientista maluco. Eu acabei virando um. E no Brasil, mais louco ainda. Dá para ser cientista normal, fazer ciência no Brasil. Pois é. Então, assim, Obrigada. foi muito interessante. Eu agradeço muito a oportunidade que vocês me deram aqui. E espero que todo mundo aqui tenha conseguido aproveitar um pouquinho que seja disso tudo. Amém. Muito obrigado, Leon. Que você esteja aqui numa próxima aqui para falar mais sobre, trazer mais exemplos assim, do nosso cotidiano e trazer a ciência para a casa de todos nós, né? Tá bom? Vamos sim, vamos combinar. É isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ela, cada dia a gente aprende mais um bocadinho, né? Isso aulão, é ótimo. Né? Mais um aulão, né, Alessandra? Pois é, cara, assim, para a gente que é das humanas, a gente tem uma certa, né? A gente vai mais devagarinho para poder entender, mas que é muito bom a gente ter no nosso projeto, receber no nosso projeto pessoas maravilhosas como o Leon, né, que podem aí trazer contribuição, informação, e isso é sensacional. Gente, para não deixar aqui menos importante, né, por último, mas não menos importante, nosso espaço Múltiplos Saberes está preparatório Enem, preparatório militar, reforço escolar e preparatório magistério para o egresso nos concursos públicos de magistério. Então, assim, a gente agradece muito a participação de todos que estiveram conosco hoje. Boa noite, até quinta. Até quinta, pessoal. Tenha uma boa noite. Até mais. Tchau, tchau.